Deixa Deus escrever teu nome no livro da vida. Ele quer que você veste roupas brancas. Ele quer te dar roupas brancas, alvas que nem a neve. Mas para isso, você tem que ouvir a voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, você bota em prática, você obedece, e aí o teu nome é escrito no livro da vida. Amém, em nome de Jesus? Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. E vamos dar continuidade à nossa leitura do livro de Apocalipse. E hoje é o capítulo 3, amém? Então, pegue aí sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 3, e vamos começar a nossa leitura de hoje. E ao anjo da igreja que está em Sardom, escreve isto, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Se vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não acheis as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepender-te. E se não vigiareis, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Glória a Deus. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andaram de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu... Glória a Deus! Glória a Deus, bem-te-vi! Glória a Deus, bem-te-vi! Glória a Deus, bem-te-vi! Perdão que eu estou dando glória a Deus pro bem-te-vi que veio me dar bom dia. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí você diz, irmã, bem-te-vi não dá bom dia para ninguém dar. Ele vem no meu poste. No meu poste não, ele vem no fio da minha casa. No postezinho aqui do meu contador e me dá bom dia bem aqui. Quando ele não me dá de um lado, ele dá do outro. Ou então ele fica no fio com frente à minha casa. E enquanto eu não respondo ele não para de me chamar lá fora. Então, meu amor, a palavra hoje é sobre isso. Que muitas vezes é só amor. Se eu dou amor para eles, eles me retribuem. Então, às vezes, dia de domingo, eu quero dormir tarde, mas eles vêm no horário deles, me dá bom dia. Então, mais na frente nós vamos chegar aqui nesse assunto sobre o amor verdadeiro. Amém? E esse amor verdadeiro, sabe o que esse amor verdadeiro garante na minha vida e na tua? Nosso livro escrito no livro da vida. O amor verdadeiro meu na terra para com os outros e o teu na terra para com os outros permite Deus colocar o meu nome e o teu no livro da vida. Amém. 6ª carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti
pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Tenho pouca força. Guardaste a minha palavra e não regaste o meu nome. E não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, e não, mas mantém, eis que eu farei que venha e a adorem, prostrando os teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitem na terra. Eis que tenho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dela nunca será, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oh, glória! Essa palavra é divina. 7ª carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem os frio nem quente, oxalá foras frio ou quente. Assim, porque eis morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabeis que és um desgraçado, e miserável, e pobre, o cego e nu. Aconselho-te que de mim cumpres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestas brancos, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio, para que sejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concedereis que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória a Deus. E aqui termina a leitura do 3º capítulo. E o que eu posso dizer para você aqui, ó. O inimigo se levantou com fúria contra a minha vida por conta desse versículo aqui, ó. Ó, esse foi o motivo que Satanás se levantou com fúria contra a minha vida, e pessoas
deram o corpo para ele, ó. Foi esse motivo aqui, ó. Deixa eu te... Ah, e você, qual é o motivo da tua perseguição? Eu sei o motivo da minha perseguição porque Deus mostrou. Deus me mostrou em visão. Ó, versículo 8 é o motivo que Satanás se levantou com fúria contra a minha vida e usou pessoas. Esse foi o motivo da minha perseguição espiritual, ó. Está no versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardar-te a minha palavra, e não regar-te o meu nome, e não negar-te o meu nome. Deus abriu uma porta para mim, quando muitos fecharam. Quando muitos fecharam uma porta para mim, Deus abriu uma. Aí quem fechou a porta para mim achou que eu ia morrer de fome, achou que eu ia passar necessidade, achou que eu ia andar em porta mendigando, pedindo uma colher de açúcar, pedindo uma xícara de café, pedindo uma colher de sal. E aí não me viram, sabe por quê? Porque eu fui me humilhar para Deus. Eu fui pedir para ele abrir uma porta para mim. E aí ele abriu essa porta. Ele ouviu a minha oração. Independente se eu era pecadora, independente se eu merecia ou não, independente se eu era boa ou não. Mas ele ouviu a minha voz. Porque qual é o pai que ouve a voz do filho pedindo pão e ele dá pedra? Qual é o pai que ouve o filho pedindo uma comida, uma bebida e lhe dá um veneno para beber? Qual é? Qual é o pai? O pai que está na terra carnal. Ele vê o filho pedindo comida e ele dá. Imagina os que está no céu. E aí eu fui pedir o meu pai do céu. E ele fez isso. Ele abriu uma porta para mim, grande, onde uma das vitórias dessas portas que ele abriu para mim tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, ó, minha casa. Porque a minha casa foi construída com um pouquinho de várias coisas. Quem abriu a porta do Bolsa Família para mim foi Deus. Mas eu já tinha pago mais de 10 anos de INSS. Eu tava no meu direito, porque eu paguei INSS. E não era hora não, porque eu não tenho idade de me aposentar. Mas eu tô só citando que eu já plantei. Eu pagar o INSS mais de 10 anos para ganhar um Bolsa Família é obra das minhas mãos. Eu estou usufruindo das obras das minhas mãos, né? Se eu já estava fazendo uma obra boa e outras pessoas estavam usufruindo do meu INSS, agora era a hora de eu também usufruir se eu estava precisando. Não é? Mas ele ordenou que abrisse essa porta para mim. Não foi? Mas olha só. Minha casa foi eu saí pingando um pouquinho do Bolsa Família, um pouquinho da pensão do meu filho e 5 mil reais que eu tinha na minha conta guardada, que eu consegui antes do pai do meu filho, que eu consegui com trabalho antes do pai do meu filho. Esses 5 mil reais que estavam na minha conta não foi dinheiro que eu consegui convivendo com o pai do meu filho, não. Foi antes dele. Foi antes dele. Esses 5 mil que eu comprei aqui, que eu comecei a fazer minha casa. O senhor disse, começa que eu termino. E aí eu peguei esses 5 mil que eu consegui antes dele. Trabalho antes dele. Dinheiro multiplicado, invertido antes dele. E aí Deus abriu, e aí Deus continuou. Porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aí tentaram abrir minha porta, tentaram fechar a porta que Deus abriu para mim toda hora. Vieram até aqui na minha porta jogar o despacho no banner
de trabalho que tinha Mariana Carvalho, produtos caseiros naturais, texturização em cabelos cacheados, que era o que eu trabalhava, né? E aí o que foi que aconteceu? A pessoa com inveja, porque via toda hora a gente entrando na minha porta me ajudando, sentiu inveja, veio amaldiçoar minha vida financeira, porque alguém pagou para fazer isso. Alguém que estava se incomodando com o meu crescimento pagou para vir fazer isso na minha casa. Mas nunca essa porta foi fechada. Tá com mais de 6 anos. Nunca essa porta foi fechada. Nunca. Ela permanece aberta. De vez em quando aparece uma pessoa, tu ainda tem creme? Eu digo não. Mas quando eu tiver, eu lhe aviso. Mas de vez em quando eu faço para minha multiplicação aqui do meu cabelo. E aí quando aparece cliente, eu vendo. Mas sabe por que eu fechei? Por causa de um compartilhamento. Botaram uma caixinha azul no porte da minha casa. Com coisa de internet. E aí, a empresa da caixinha azul botou meu nome para roubar minha prosperidade, para roubar a prosperidade do meu filho, e mandou o espírito entrar no meu ânus e no ânus do meu filho. E aí, compartilhar para outras pessoas, para depois o diabo dizer que era eu. Botar a culpa do crime dos diabos em mim. Mas quando passa aqui, Deus me revela. Aí ontem, a seta entrou no meu filho. Eu repreendi sardinha. Tá com mais de 1 ano que eu não como sardinha aqui, nem meu filho. Mais ou menos isso. Só se meu filho comeu na escola. Mas eu não compro aqui. Tá com mais de 1 ano que eu não compro sardinha aqui. Tá com mais de 1 ano que eu não compro. Se não tiver com 1 ano, tá com mais. Que eu não compro, que eu não como sardinha. Meu filho diz que come toda segunda na escola. Amém. Mas vai fazer mais de 1 mês que meu filho não tá estudando. Se essa consagração dessa caixinha azul veio nessa sardinha da escola dele, problema de quem consagrou e deu. Problema. E aí, repreendi, pronto, Deus cortou o laço da sardinha. Aí hoje, quando o carro da prefeitura passou recarregando o lixo, aí conectou da pessoa para mim, de mim para a pessoa, e o ponto X era o poste com a caixinha de internet de cor azul. Porque essa pessoa veio lá do oco da pedra lascada, alguém mandou ele, mas primeiro alguém investigou quem era minha internet. Primeiro investigaram qual é a internet dela, para nós mandar o dono ir lá fazer sociedade com ela. Fazer sociedade com o dono da internet dela. E aí vieram. Aí quando vieram botar a caixinha, eu dei o recado, olha, tem um mistério aí que é contra a minha casa. E Deus está mandando não fazer. Porque a casa que vai pegar fogo não é minha casa. O mistério que vai dar câncer não é meu ânus, não. Hemorroide vai dar, não é no meu ânus, não. Coceira, lombriga, seja lá, não é no meu ânus, não. Sexo anal, não é no meu ânus, não. Não é no meu ânus, não. Porque eu tô pagando preço. Eu não estou vivendo na carne. Eu tô vivendo no espírito. Minha casa tá sem rebocada. Eu sou pequenininha. Eu tô sozinha. Mas respeita aqui, viu? Respeita aqui, viu? Porque aqui tá sobre uma ordem de Deus. Com o Espírito Santo de Deus. A igreja não é grande não, mas tem moral com Deus. A igreja não é famosa não, mas tem moral com Deus. A igreja não é falada não, mas tem moral com Deus. A igreja não tem fama não, mas tem moral com o dono que dá fama. Com o dono que dá o crescimento. A igreja não é grande não, não é rica não, não é milionária não.
Mas aqui tem o dono do céu com ela. É a explicação aqui. Ó, a igreja aqui não tem nada não, mas o meu nome está no livro da vida. É o segundo motivo que Satanás me perturba dia e noite. É porque Satanás usa pessoas para fazer eu blasfemar contra Deus, para fazer eu sair dessa posição, para fazer eu negar o nome de Deus, para fazer eu voltar a praticar os pecados de 2017, que é para Deus tirar meu nome do livro da vida. Porque ele sabe que ele não toca em mim, porque o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida. Ele sabe. Os feiticeiros que eles procuram dizem para ele, ó, o homem de branco tá lá. Tem como tocar, não. Eu posso até tentar. Mas você, já tô lhe dizendo, você pode gastar seu dinheiro à toa. Porque o negócio aqui é forte. A espiritualidade dela, como você diz, é forte. É por isso que não tocou na menina do Bacabal. É por isso que não tocou nas crianças do Bacabal. Deus vai botar, vai ativar a ira de Deus se continuar com essa putaria. Com aquelas crianças inocentes. E já ativaram a ira de Deus tocando em mim e no meu filho. Vai acabar de ativar também tocando nessas duas crianças do Bacabal. Como diz você, a espiritualidade delas é forte. Mas não é não. Eu, como li esse capítulo, o nome delas está escrito no livro da vida, igual ao meu e do meu filho. Não é a espiritualidade dela é forte. A palavra correta é o meu nome, o teu nome, o nome daquelas crianças está escrito no livro da vida. E se nós continuar na posição, santificando o nome de Deus, levando em espírito, em verdade, até mesmo na dor, na perseguição, na angústia, na dor, nós vamos vestir vestes brancas. Brancas, alvas que nem a neve, que vai agradar o coração do Pai. Mas para que eu e você venha vestir essas vestes brancas, alvas que nem a neve, nós tem que estar sem beber, sem fumar, sem fornicar, sem fazer homicídio, sem fazer sacrifício de sangue inocente, sem mentir, sem blasfemar, sem adorar deuses estranhos, sem ser testemunha enganosa, sem apunhalar os outros, sem sentir desejo pelas coisas dos outros, sem trair os outros, sem ser testemunha enganosa. Eu disse aí, ó, parece que 13 itens para eu e você vestir vestes brancas no dia do Pai. E o Pai dizer que nós fomos fiel na terra, levamos a palavra dele com decência, levamos a palavra dele em espírito e em verdade. E é por isso que ele colocou o nome dele no livro da vida. E aí, você está fazendo isso? Você está colocando tudo isso em prática? Você está vivendo essa palavra? Ó, o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Versículo 5. Afirma isso que eu estou te dizendo. Aí ele ainda diz, quem tem ouvido, ouve. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. É Deus dizendo, quem tem ouvido, ouça a voz dos meus profetas, a voz daqueles que estão sobre uma promessa, a voz daqueles que estão pagando preço para ter a minha presença, a voz daqueles que estão me servindo em espírito e em verdade, a voz daqueles que estão levando o meu nome com decência, com honestidade, sem blasfêmia. Aí se você der ouvido, aí você é um homem sábio, é uma mulher sábia.
É, se você dá ouvido. E aí, ó, no 8 diz assim, ó. Eu sei as tuas obras. Quais são as obras? Das mãos. O que foi que eu disse? 5.000 que eu comprei o material para iniciar minha construção. Foi obra das minhas mãos, do passado, antes do marido, antes do filho. Né? Foi investimento que eu multipliquei. Foi uma coisa que eu multipliquei. E aí, ó. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém... Antes de ti pus uma porta aberta. Ou seja, ele diz, começa que eu termino. E ele abriu a porta para mim. E aí juntou os 5.000, o Bolsa, 85 do Bolsa Família, 150 de pensão e mais ou menos uns 100 reais por mês. Isso quando eu morava na casa da minha mãe de graça. Aí soma aí, ó, 85, 150 mais 100, que era as minhas vendas de 10 reais, 5 reais. Então era 250 mais 85 aí. Que era 150 mais 100 mais 85. Soma aí. 300 e pouco. Era a minha renda na casa da minha mãe. E aí, glória a Deus, eu não pagava água, não pagava luz, não comprava comida, porque, glória a Deus, minha mãe não deixava. E eu glorifico a Deus pela minha mãe. Ô, perdão aí, bati aqui. Fui ficar reta, porque minha coluna tava doendo. Pode dar problema na coluna. O celular bateu aqui. Então, o que acontece? Glória a Deus. Hoje eu glorifico o nome da minha mãe. E paguei um preço alto para Deus tirar ela do cativeiro. Qual é o cativeiro? Cativeiro da macumba. Cativeiro da amarração. Cativeiro que roubaram a prosperidade da minha mãe a vida inteira com amarrações, encantamentos. Então eu paguei o preço para tirar o nome da minha mãe do cativeiro espiritual. E continuo até hoje. Onde um dos pratinhos que mostrou que deu para minha mãe foi batata doce. Batata doce. Onde eu dei o recado para minha irmã Alice, que cuida dela. Se tu deu essa batata, Deus tá mandando tu parar. Se tu tá dando essa batata para botar todo mundo de escanteio e só tu. Mas se não é tu que tá dando essa batata, tu consagra a batata que tu dá para minha mãe, onde tu compra. Porque estão mandando um espírito de enfermidade para minha mãe nessa batata. E é para roubar a prosperidade dela. Então tu vigia aí, tu que tá com mamãe. Porque eu tô orando aqui. Mas eu não posso vigiar ela aí, porque eu não tô vendo ela. Então quem tá do lado dela é tu. Então tu vigia ela. Tu vigia ela aí na cidade que tu tá com ela. E eu oro aqui para repreender o mal. A minha oração só vai repreender demônio. A minha oração só vai repreender espírito maligno. Se a pessoa for sem vergonha, maligna, ordinária, a minha oração não vai repreender essa pessoa de perto da minha mãe, não. Quem vai repreender essa pessoa de perto da minha mãe é tu que tá com ela, do lado dela, e tu pode fechar a porta para não entrar, ou então Deus quebrar para sair de perto de minha mãe. É isso. E aí eu aproveitei com esses 300 e pouco, e eu tinha 5.000, e aí esses 300 e pouco, que era a minha renda todo mês, eu fui comprando o que foi faltando. Foi faltando isso, 300 e pouco todo mês, comprava o que dava. E ainda fui correr mais. Entende? Então, a igreja que eu estou citando aqui, eu estou dando esse testemunho para você ver. Eu passei guerras travadas para terminar essa casa e ainda passo. Porque enquanto eu estava me matando de trabalhar, tinha alguém aqui vindo enterrar coisa no chão dela. Enterrou no chão da sala, enterrou no chão do quarto, enterrou no chão da cozinha, enterrou no chão da lavanderia, enterrou no chão do quarto, enterrou no chão do banheiro e enterrou ao derredor do terreno todinho. Todo dia essa pessoa vinha
deixar aqui um despacho aqui. Por isso que eu sofri toda a batalha que eu sofri até entrar nela. 2 anos. E continuo sofrendo batalha espiritual nela até hoje. Sabe por quê? Porque gente sem vergonha que veio fazer isso aqui na minha casa, só Deus para quebrar. Só Deus para arrancar do meu caminho e do teu. E Deus está mandando eu te dizer, eu vou arrancar. Eu vou arrancar uma pessoa maligna do teu caminho. Eu vou arrancar um homem ou uma mulher perigosa do teu caminho. Que faz a maldade para tu e ainda fica guinchando. Que faz a maldade para tu e ainda chama os outros. Para fazer também. Faz a maldade contigo e ainda convida os outros para fazer. Também. Ainda pede reforço o diabo. E há pessoas usadas pelo diabo. Deus está dizendo, Deus está arrancando essa pessoa do meu caminho e está mandando eu te dizer, eu vou arrancar do teu caminho também. Tu somente crê, tu não precisa ser grande, tu não precisa ser rico, tu não precisa congregar numa igreja rica. Se tu tiver numa igrejinha do interior pequenininha, que só tem 10 membros, que só tem 1 membro, eu te abençoo nessa igreja pequenininha. Porque eu vou abençoar não é a igreja. Eu vou vir não é por conta da igreja. Eu vou vir por conta do Espírito Santo de Deus no teu corpo. Eu vou vir por causa da minha presença no teu corpo. Eu vou vir por causa da tua obediência. Eu vou vir por causa do teu clamor. Eu vou vir porque tu tá me chamando e tu tá na posição. Eu vou vir pelas obras das tuas mãos que são boas e eu vi. Independente se tu é grande ou não. Independente se tu tem condição ou não. Independente se tu congrega numa igreja que tem 10 filiais. 1 filial. 2 filiais. 1 em cada bairro. Não. O Senhor está dizendo que essa igreja grande, que tem não sei quantas filiais em cada bairro, se ela não tiver com o Espírito Santo de Deus, se ela não tiver quente e ela tiver morna, ela vai para o inferno e vai levar a espada de Jeová. Pastor e quem está lá dentro confiando nesse pastor endemoniado. Deus faz é derrubar essa igreja grande. Mas a pequenininha, que o pastor está na obediência, que os irmãos estão na obediência, que você está na obediência, ó, Deus vem com honra e glória. Mas se tu não anda em igreja, mas a tua casa tu não aceita o pecado, tu não aceita bebida na tua casa, tu não aceita cigarro, tu não aceita roubo, tu não aceita morte, tu não aceita prostituição, tu não aceita testemunha enganosa, tu não aceita mentira, tu não aceita obras malignas das trevas, tu ir fazer e nem os outros virem trazer para tu. Tu é pequenininha, mas Deus está contigo. Tu não está indo para a igreja, tu está congregando dentro da tua casa, mas Deus está contigo. Somente crê. Mas, se você for para a igreja todo dia e não está na obediência, não está com Deus. Mas se tu estiver na igreja, na tua casa, congrega na tua casa e não tá na obediência, não tá com Deus. Se tu tá indo para a igreja todo dia, tu tá na obediência, tu está com Deus. Se tu tá na tua casa sem ir para a igreja, mas tu tá na obediência, tu tá com Deus. É assim na minha vida e na tua vida, em qualquer vida. É assim na minha vida, na tua vida, em qualquer vida. Quando Deus se levantar, o teu inimigo, a tua inimiga, ela não vai suportar a dor, que ela vai querer tocar fogo no corpo dela mesmo. Que se não é alguém do lado para segurar, ela vai tocar fogo nela mesmo. De tanta dor, porque não vai suportar as legiões de demônio que mandou para tu. O meu inimigo, a minha inimiga, quando Deus se levantar, vai tocar fogo no seu próprio corpo, porque não vai aguentar o demônio de fogo que mandou para mim, não vai aguentar o demônio de vento contrário que mandou para mim, não vai aguentar o demônio das águas que invocou para vir contra a minha vida, para inundar minha casa, não vai suportar o demônio dos raios, demônio de fogo, demônio de tempestade, porque tudo isso tem.
Deus manda anjo no mar para dar livramento de afogamento? Dá. Mas Satanás também manda os dele para afogar. A única coisa que Satanás não faz é conhecer o pensamento do teu coração. A única coisa que Satanás não sabe é essa oração que tu faz assim, ó. Essa oração ele não sabe, não. Essa oração aí só Deus. E antes dele descobrir esse mistério de Deus, e antes dele descobrir, ó, esse segredo de Deus, Deus jogou ele para a terra, chutou ele do céu para a terra e disse: o inferno é teu. Eu dou a terra para tu, ciranda nela aí. Mas quando eu mandar, quando eu te dar uma ordem, tu me obedeça. Ele disse: tá bom, deixa eu ir. Veio para cá, expulsou. Deus expulsou ele do céu com 3 legiões de anjos caídos que ele já estava contaminando, manipulando contra Deus. Ele já estava manipulando, dizendo que Deus era o falso, não prestava, era isso, era aquilo, e ele era quem era o poderoso. Manipulou 3 nações contra Deus. Deus disse: agora tu vai lá, agora eu vou te chutar daqui lá para a terra, e tu pode levar tuas 3 nações que confiou na tua mentira. Sabe qual é as 3 nações? Zé Pilintra, Pombagira, Exu Caveira e vários outros. Vários outros. Espírito de vício, espírito de prostituição, espírito de morte, espírito de enfermidade. São os anjos dessas 3 nações que Satanás botou contra Deus com manipulação e espírito de enganação. Então, meu amor, quem é usado por Deus sabe manipular, viu? Ele tem os dons. Satanás dá dom para eles. E se Satanás tem o dom de manipulação, que quase manipula Deus, imagine um homem na terra, uma mulher na terra. Por isso que eu e você tem que ouvir a voz do Espírito que fala nas igrejas, do Espírito que está no corpo de quem está pagando o preço para ser a igreja de Deus na terra. Amém? Aqui eu estou falando espiritualmente. Não estou falando carnalmente, não. Porque se eu estivesse falando carnalmente, eu falava da igreja na terra. Mas eu estou falando aqui da igreja de Cristo no céu. O meu corpo e o teu lavado pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. E aí eu e você ser a igreja de Cristo na terra. Aqui Deus está falando é a igreja que é o meu corpo e o teu, limpo de toda impureza, de toda nudez. Amém? Então eu espero que você vou ler bem aqui outro trechozinho aqui. Ó, o 12 diz assim, ó. Ó, o 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Não te prostitua para que ninguém roube teus dons. Para que ninguém roube tua coroa que Deus já te deu, teus dons espirituais. O teu nome no livro da vida, para que ninguém tire tuas vestes brancas. Porque Deus esquadrilha coração, rins e tudo. Ele sabe o desejo do meu coração e do teu. Ele sabe o que se passa no meu coração, no teu. Não adianta nós fingir que ama alguém e odiar, não. Que Deus sabe. Deus sabe. Então não adianta fingimento, não. Finge pra mim, finge pra você, você finge pra mim, você finge pros outros, eu finge pros outros, finge pra você, mas pra Deus nem eu e nem você finge. Mas se eu e você der ouvido essa palavra hoje, nós não perde a nossa coroa. E aí, ó, nós não perde. Glória a Deus, Pardal. Agora foi o Pardal. Glória a Deus, meu amor, Pastor Jesus. Bom dia, meu amor.
Você dormiu muito, foi que não me acordou 5 horas? Eita, mudou o horário, foi. Ele não veio 5 horas da manhã me acordar. É o meu despertador, todo dia é ele. Quando ele canta, eu sei que é 5 horas da manhã, ainda tá no escuro. Eu não tenho um despertador aqui. E nem baixei no celular. Mas ele me acorda todo dia, 5 horas da manhã. 5 e pouco. Agora ele atrasou, veio essa hora. Amém? Em nome de Jesus. E vamos aqui, ó. O 12 diz assim, ó. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus. E dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você entendeu aí? E aí? Então agora você está sabendo que você é, se você não sabia que você é a igreja de Cristo, agora você está sabendo que a igreja é você. Se o seu pastor diz na igreja, sobre igreja, e você acha que é só a casa, é só aquele templo que está ali dando cobertura, não. A igreja é você. E se seu pastor não lhe explica para você não ficar sabendo e não saber que a igreja é você, e que Deus pode usar você igual usa ele, você ficou sabendo hoje que a igreja de Cristo é eu e você na terra, lavado e remido do pecado, de toda nojeira, de toda imundícia, de tudo que afasta o Espírito de Deus. Amém? Então aqui eu encerro a live, aqui eu encerro o terceiro capítulo e vou fazer a oração. E muito obrigada pela tua presença. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus. Muito obrigada por esse canal, pelo meu celular. Muito obrigada, meu amado, porque até aqui o Senhor tem guardado a minha casa, me dado grandes livramentos, me dado grandes vitórias. Toda a ferramenta preparada contra a minha vida, todo o portal que foi aberto no inferno contra a minha casa, contra os meus seguidores, onde essa live chegar, que o Senhor dê uma ordem que seja fechado, que o Senhor dê uma ordem que nos solta no reino espiritual e que todo cativeiro espiritual na minha casa ou em qualquer outra casa onde essa live chegar, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, que o Senhor possa desfazer toda bruxaria, toda feitiçaria, toda macumbaria, toda magia negra, todo voodoo, todo clandubé, todo elguidá, toda farofa, toda ação diabólica, tudo que não é do Senhor contra a minha vida, contra meus seguidores, onde essa live chegar, onde essa live for ouvida, eu repreendo em nome de Jesus, que o Senhor neutraliza, bloqueia, paralisa toda ação do mal, toda a força do mal contra a minha vida, contra a minha família, contra a minha casa, contra essas vidas, contra essas famílias, contra essas casas, onde essa live chegar, em nome de Jesus, que toda dor na língua, todo corte na língua, toda coceira, toda inflamação, todo mofo cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus tem poder para tirar todo mofo, toda alergia, toda coceira, tudo que foi feito no reino espiritual contra essa vida, para tirar o gosto da comida, para tirar o paladar, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, que seja desfeita, solta esse paladar, solta esse tato, eu dou uma ordem que solta pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é em nome de Jesus, para a glória do teu nome, e que o nome do Senhor seja glorificado na minha vida, toda ferramenta preparada contra a porta da minha casa, contra a porta da tua casa, contra o meu canal, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Pega a tua vassoura, pega a tua morte, pega a tua maldição, pega teu encantamento, pega a tua amarração
Pega a oração contrária. Pega a tua oração de maldição. Pega a tua maldição hereditária. E eu te repreendo da minha casa, da minha família, da minha vida, da vida de quem tá me assistindo, onde essa live chegar, pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Sai desse dente, pega a tua bagagem, pega todo enxu carreira, cai por terra, tudo que não é de Deus, em nome de Jesus. E aqui eu vou te dar um aviso. E eu não vou citar teu nome não, porque eu vou te poupar. Mas eu vou te dar uma vida e eu sei que tu me assiste. Que Deus me mostrou tu assistindo. Todo sujo, cheio de graxa. Deus me mostrou. Tu me assistindo. Olha, tu tem tido grandes livramentos. Livramento de sequestro, livramento de morte, livramento de bala perdida, livramento de confusão, livramento daqueles estelionatário. Sabe o que é esse? É aquele povo que finge vender casa e não vende. Aí tu vai lá e compra e tu fica no prejuízo. É aquele povo que finge mostrar o serviço, aí tu paga, aí tu dá metade, aí tu fica no prejuízo, porque eles não nos entregam o serviço. É estelionatário. Deus tem te dado livramento de estelionato. Deus tem te dado tanto livramento de homicídio, de tudo. Mas tu não tá ouvindo a voz de Deus. Tu não tá observando os sinais. Tu não tá observando os sinais porque tu planeja me dar um tiro todo dia. Aqui é para 3 pessoas. Aqui é para 2 mulheres e um homem. Aqui é para 2 mulheres e um homem. Vocês planejam o meu mal todo dia. Vocês dormem e acordam planejando meu mal. Um planeja me dar tiro, outro planeja me destruir, outro planeja me deixar louca, outro planeja sujar meu nome, comprar coisa no meu nome. São os pensamentos diabólicos de vocês. Mas Deus está dizendo, eu vou prender. Vocês vão para a cadeia. Eu vou permitir prender vocês, para eu libertar vocês lá dentro da cadeia, para poder vocês obedecer à voz de Deus. E sabe por que vocês não vão morrer? Porque, infelizmente, eu orei por vocês quando eu não sabia que vocês não prestavam. Porque se eu soubesse que vocês não prestavam, se eu soubesse dos crimes que vocês tinham feito, eu não teria batido de frente com o diabo, orando e clamando por vocês, 3. Mas como eu não entendi o reino espiritual, fui orar para vocês. E aí minha oração chegou no trono. Minha oração chegou no céu. Aí por isso que eu sofri batalha espiritual, batendo de frente com o próprio diabo, querendo ceifar minha vida e a vida do meu filho todo dia, para vocês ter livramento. Mas Deus está dizendo, eu vou permitir prender vocês. E eu só não permiti matar vocês, que eu não estava com vocês. Eu só não permiti matar vocês, porque a minha serva clamou por vocês e eu ouvi a oração dela. Mas quando eu me levantar, eu desmascaro vocês 3, vocês vão ser pegos no flagrante, vocês vão ser presos, e aí lá vocês vão se libertar. E se vocês não se libertar lá mesmo, eu deixo Satanás ceifar a vida de vocês, lá mesmo. Mas vocês vão parar de importunar a vida de minha serva. Porque se vocês importunam a minha vida, vocês importunam a vida de muita gente. Se vocês atrapalham minha vida, se vocês armam laço contra a minha vida todo dia, vocês tem muita vítima na mão de vocês. Tem muito sangue inocente na mão de vocês. É por isso que Deus diz que só não deixou vocês morrer por causa da minha oração. Porque na minha mão não tem sangue de inocente. Mas vocês tentaram me deixar louca, me deixavam estressada todo dia. Tive que falar palavrão que eu nunca falei na minha vida. Quem conviveu comigo de 2017 para frente, para trás, quando eu era pecadora, nunca me viu com palavrão na boca.
E por causa de vocês, eu fui obrigada a dizer palavrões. Por conta dos demônios que vocês mandaram pra mim. Um dos demônios é o daqui, da caixinha azul. O Demônios do Anos. E aí me dá raiva quando eu vejo a pessoa passando na rua querendo conectar em mim. Então, por culpa de vocês botaram palavra em minha boca, de palavrões que eu nunca falei, nem quando eu era do lamaçal do lodo do pecado. E é por isso que Deus está dizendo, quando eu me levantar, eu pego vocês. Quando eu me levantar, eu pego vocês. Quando eu me levantar, vocês vão ser presos, porque eu sei quem eu estou preparando para fragar vocês. Eu sei quem eu estou preparando para dar um fraga em vocês e prender vocês. Amém? Então, problema, se você vai continuar achando que eu tô louca. Ontem eu tive que botar meu irmão no lugar dele. De tanta uma dessas pessoas ficar fuxicando de minha vida, inventando mentira na minha vida. Portunou o marido, não portuna mais, porque o marido agora tá toda hora dizendo, tá feio pra tu. Quem é crente é tu, não sou eu não. Portunou a vida do neto, agora o neto também tá dizendo. Por que fizeram isso com a bichinha? Se a bichinha era inocente. Botou os irmãos, os filhos contra a minha vida, os filhos agora tá cobrando. Agora quem vai morrer é a senhora. Agora quem vai morrer é tu. Então, uma dessas pessoas que vai ser pega na espada de Jeová Então você entendeu o porquê que Deus vai pegar? E Deus tá preparando quem é que ele vai fragar. Deus está preparando a pessoa que vai usar para fragar e ser pego na mentira. E cumprir isso que Deus me mostrou e cumprir isso que está acontecendo. Deus me mostrou um preso, o outro morto. Deus me mostrou um preso e 4 mortos. 4 mortos. 3 mulheres mortas, 4 não, 5 mortos. Deus me mostrou 5 mortos. Deus me mostrou 3 mulheres mortas e 2 homens mortos. Que era para me deixar em paz. Sabe por quê? Porque eu fui orar para essa raça maligna. Raça de víbora. Que rouba o direito dos outros, que arma laço contra a vida dos outros, que acredita na mentira, que acredita na testemunha enganosa, na testemunha falsa, que se deixa assim, ser manipulado pelos outros, ou finge. Eu só sei é que Satanás está manipulando até pessoas grandes, que não era para ser manipulado, pessoas que estudou, pessoas que fez psicologia, pessoas que fez direito, pessoas que fez juízo, pessoas que estudou para ser juízo, pessoas que estudou para ser advogado, pessoas que estudou para ser promotor, delegado, pessoas que estudou e sabe como é que o inimigo age. Satanás manipulou até essas pessoas usando uma dessas 3 pessoas. Agora problema, viu? Problema, quando Deus me deu a oportunidade de eu ir lá mostrar, olha, aquele mistério lá que te falaram é mentira, viu? Eu sou inocente. Tu me diz o que foi que vieram fofocar aqui de mim, e tu me dá a oportunidade de eu me defender, porque eu sou inocente. E aí tu vai ativar a ira de Deus e quem vai morrer é tu. Tu me dá a oportunidade de eu te dizer o que estão fazendo comigo. Porque Deus vai deixar um prato envenenado. Tu comer e tu morrer. Agora, problema se foi tu que mandou botar esse veneno na minha comida. Esse veneno na comida do meu filho. Porque teve 2 lugares que meu filho comeu, que era pro couro dele arrancar todinho. Ficou a bolhona bem grandona de água e na carne viva. Porque foi um lugar, ele comeu um enroladinho. O outro lugar,
ele comeu um pedaço de bolo. Ou foi um pastel, ou foi uma bomba, nem me lembro. Mas sabe o que foi? Um brilhozinho, o venenozinho de Jezabel, que mandou botar na coxinha do meu filho, que mandou botar no enroladinho do meu filho. E a pessoa que mandou botar o enroladinho, a pessoa que mandou botar o veneno no enroladinho do meu filho, saiu lá do Avelar. Saiu lá da empresa Avelar, que vende ração de animal. E foi lá dar o recado para botar o veneno no enroladinho do meu filho. E o bom é que eu vi a pessoa entrando, eu vi a pessoa falando. E eu só disse, eu entrego nas tuas mãos, paizinho. Essa traição aí que o senhor tá me fazendo eu ver. Saí lá de Avelar para vir dar ordem para botar o veneno na comida do meu filho com frente. Não obedeceu a ordem de Deus, teimou. Sabe por quê? Porque na hora que eu fui comer o enroladinho com meu filho, eu disse, come comigo, paizinho. Sabe o que foi que aconteceu? Quando eu voltei lá para comer de novo, estava fechado. Estava fechado. Saiu daquele lugar. É assim que Deus age. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Saiu de Avelar, foi lá dar ordem para botar o veneno no meu alimento do meu filho. Botou, a empresa saiu do lugar. Eu só não sei se fechou, ou se foi para outro bairro, ou se foi para outra rua. Tô pouco me lixando, mas fechou. Lá não tá, não. Quando eu voltei, e eu ainda voltei para comer de novo. Mesmo sabendo que podia botar de novo o veneno. Mas eu voltei para comer de novo. E aí, sabe o que foi que aconteceu? Tava fechada. Então, você vai achando. E sabe quanto tempo tá que aconteceu isso? Mais de 5 anos. Tá com mais de 5 anos que aconteceu isso. 3 anos. Não, 5 anos. Era quando nós vendia todo dia, eu e você. Mais de 3 anos foi que você começou a estudar. Mais de 5 anos que você não estudava. Tá com mais de 5 anos. Quando meu filho nem estudava ainda. E todo dia ele ia trabalhar comigo, vendendo creme de cabelo. E neste dia, eu estava vendendo cremezinho de cabelo de R$10, R$5. Aí nós demos uma pausa para lanchar. E depois que lanchasse, nós fosse para a praça continuar trabalhando. E aí, o que foi que Satanás fez? Usou pessoas para ir lá atrapalhar a minha vida. No dia seguinte, meu filho dormiu bom e acordou. Todo berbolhado, principalmente as pernas. E já ia subir das pernas pro corpo inteiro. Eu só orei, só botei a mão na cabeça do meu filho e repreendi toda bruxaria, toda feitiçaria, todo encantamento, toda amarração. Eu dou uma ordem que seja desfeito pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Aí sabe o que foi que eu fiz com o meu WhatsApp antigo? Que aconteceu as palhaçadas aí no app da Caixa Econômica, aconteceu as palhaçadas nos meus outros aplicativos que eu tava ganhando as moedinhas. Aí eu botei o WhatsApp no celular novo. Desativei o antigo, baixei outro novo e botei o número novo. E disse, eu vou ficar 1 mês, 2 meses usando esse celular. Aí depois eu volto de novo o número antigo. Sabe por quê? Para eu gerar outro QR Code. E o filho do diabo que copiou o QR Code do meu WhatsApp, botou compartilhamento de WhatsApp, caiu por terra. E aí, quando eu fiz isso, aí eu vi lá a palhaçada. Eu envio uma mensagem, aí mostra lá como se tivesse 2 aparelhos. Tô mentindo, Daniel? 2 mensagens. Eu envio lá uma mensagem, que era para eu ver, e aí aparecia a mensagem como se estivesse enviando para 2 aparelhos. Aí quando eu botei o código da Caixa Econômica para abrir o novo app, aí apareceu lá o código enviando para 2 aparelhos. Por que é para 2 aparelhos? Porque é 2 códigos diferentes.
Um código terminava 50, o outro código terminava 51. Mas sabe por quê? Por conta da putaria da minha internet. Que eu botei 91, foi lá e botou 90. O final. Deus disse, quando eu me levantar, eu pego essa quadrilha, eu pego essa panelinha, eu pego essa panelinha e não vai ficar um culpado por inocente. Aí essa pessoa fica importunando. Agora ela não tem mais quem importunar, porque vizinho não confia mais nela. Família já percebeu. A família já percebeu. Pode até estar fingindo, mas percebeu. Percebeu. O netinho olhava para mim com cara de ódio. Com cara de ódio. Achando que eu era feiticeira. E não, ele não achava não, que ele veio foi pegar fio de cabelo meu. Ele não achava que eu era feiticeira não. Mas o demônio de ódio que estava sobre ele saiu. Porque contra a minha vida saiu. Mas se continuar, quando Deus se levantar, vai pegar. Vai pegar. E aí é um dos que tá na minha lista, se era quem tava lá. Com o celular iOS, que é smartphone. Meu telefone é Android. Meu telefone é Android. É Galaxy. Meu telefone é um Galaxy. Meu telefone não é smartphone. Mas tinha lá o smartphone. iOS lá. É. E aí agora tá perturbando a vida do meu irmão. Porque quer perturbar a vida do meu irmão. Quer botar minha família contra a minha vida. A ponto do meu irmão vir aqui. Ou ele faz parte da quadrilha, ou ele tá ouvindo essa pessoa buzinar, ligar, sem vergonha, que não tem o que fazer. Vagabunda. Que não tem o que fazer. Sem emprego. Se aposentou antes da idade para ficar perturbando a vida dos outros. Ficou sem trabalhar antes do tempo para ficar perturbando a vida dos outros. É. Mas sabe o que Deus vai fazer? Vai matar. Porque o que tem no joelho é demônio. É demônio. Não é enfermidade, não. Lula deveria mandar a assistente social investigar e pedir um novo exame para ver se vai dar problema. Para ver se não é um demônio localizado no joelho. Um demônio para levantar contra o povo. Para usar contra o povo. Lula deveria pedir novos exames. Quem se aposentou com exame. Agora eu quero novos exames. Bota lá, Lula, a vaca preta, cheia de chifre. Que é para ver se tá doente mesmo. Bota lá a vaca preta, cheia de chifre. Que é para averiguar se realmente tá doente, se não tá só fingindo. E manda monitorar, Lula. Que é para não comprar o advogado. Que é para não comprar o médico. É. Bota lá, espião. Que é para não passar a perna no médico e no advogado e comprar. E o advogado assinar. Verifica aí. Verifica, Lula. Essas assinaturas dos médicos que deu laudo de doença para aposentar. Começa a verificar aí. Para ver se é verídico. É. Porque foi tudo isso que foi fazer comigo. É. Mas não achou nada de errado em mim. Tentaram fazer no meu... Agora botaram 2 internet no meu nome. Eu tô desconfiando. Que é para dizer que eu tenho condição, o Satanás. Ainda usou o homem aqui da minha internet. E eu tô só esperando. Aqui só tem uma internet que eu pago só R$97. É. Mas tem 2 internet. Tem uma Maranata G, que é a minha. E tem outra Maranata, Fã Maranata. Mas a senha é a mesma. Tirei um print. Tirei um print para mostrar para o advogado. Se precisar. E vou atrás de um profissional para rastrear o telefone que está usando
esse nome Fã Maranata. Vou pagar um profissional para rastrear essas duas coisas. Essa internet Fã Maranata e também esse número iOS. Ai, por que tu não pergunta o dono? Eu vou perguntar, vou dar a oportunidade dele me dizer qual é a casa que ele colocou como convidado a minha internet. Porque se botou nessa pessoa, eu vou dizer, pode tirar. Não quero aliança com essa casa. Eu não quero minha internet conectada com esse povo. Eu não quero. Pode tirar. Pode, se você tá ganhando algum dinheiro, conecta com outro cliente. Mas com esse tipo de gente eu não quero. Com essa casa eu não quero aliança. Com essa casa eu não quero aproximação. Mas não é porque eu tenho ódio, não. É porque eu só não morri, só não me mataram por causa de Deus. Só não me mataram com bruxaria e feitiçaria e oração contrária por causa de Deus. E eu não quero aliança com o diabo. Eu não faço aliança com Satanás. Mas a pessoa fez de tudo para dizer que tá com aliança comigo. Deus me mostrou até visão, uma delas. Trabalha na minha casa. Trabalha na minha casa, é empregada. Deixei ela lá lavando minha louça. Mas mandou uma mandinga no limão para me deixar esquecida. Para roubar minha prosperidade. Mas eu vou esperar só um mês. E eu vou lá dar a oportunidade pro dono. Dizer, bora, me mostra aí direitinho. Me mostra aí como é que funciona esse mistério aí dessas duas internet para eu entender. Para eu relaxar e saber que não é bandido querendo sujar meu nome. Porque se o roteador tá na minha casa, ela tá no meu nome. E se você diz que o carnê não vai chegar na minha casa, que eu vou pagar você no meu cartão e você vai me dar o comprovante, é porque o carnê tá na casa da outra pessoa. E eu não fiz aliança com ninguém dando meu nome pra ninguém, não. Mas o nome da pessoa tava sujo. Problema. Quando o meu nome tava sujo, eu não fui pedir nome de ninguém pra comprar nada. Eu expliquei minha situação, eu expliquei meu problema, e a pessoa confiou e eu paguei. Eu paguei minha dívida que eu fiz. Mas eu não fui pedir número de ninguém, eu não fui pedir nome de ninguém pra me comprar nada, não. Nunca pedi nome de ninguém. Nunca pedi nome de ninguém. E se eu pedir, eu não tô lembrada. Nunca pedi nome de ninguém pra me comprar nada. Eu fui lá e dei minha cara. Falei minha verdade. É assim. Se você aceitar, amém. Se não aceitar também, é amém. Somos os mesmos. Quando eu fui lá pra Edson, eu disse minha verdade. Edson, eu tô devendo isso, e eu não posso comprar pra pagar à vista. Tu me vende pra eu pagar no outro mês? Ele disse, compro. Eu falei minha verdade pra ele. Aí agora, eu tô fazendo pra eu finalizar o meu cumprimento que eu falei lá pra ele. Eu compro todo mês lá. Quando falta, eu continuo comprando lá dinheiro. Mas eu vou finalizar o meu acordo que eu fiz com ele. Já vou começar esse mês finalizar. Já vou começar esse mês finalizar esse acordo com ele. Todo mês agora eu vou finalizar. Vou fazer compra lá como eu tô comprando e vou continuar lá. Mas sabe por quê? Porque primeiro eu avisei para ele. E quando ultrapassa a conta que ele diz, Mariana, não pode mais, eu não fico com raiva dele. Porque eu tô lá não é para derrubar ele, não. Eu tô lá é para ajudar ele também. Não é para comprar e dar golpe nele, não. Mas essa pessoa que fez isso no meu nome vai cair por terra. Porque quem é honesto não faz as coisas por trás dos outros, não. Quem é honesto não espera oportunidade para entrar e se dar bem, não. O teu roteador é bom, tem não sei quantos mega, merece compartilhar. Por mim, peça.
Por me pergunta se eu quero. Porque quem é honesto faz isso, pergunta. Amém? Então, Deus vai agir nesse mistério. E se esse local tá me prejudicando, um tornado, Deus derruba e resolve. Um tornado, Deus derruba e resolve o problema. Sem precisar eu me estressar. Sem precisar você se estressar. Você também, que tá passando por prova, por luta. Um tornado, Deus resolve teu problema. Derrubando o teu inimigo. Derrubando a casa dele. Derrubando o palácio dele. Desmascarando ele. Um tornado, Deus manda. Mas sabe por que eu tô falando tornado? Porque mandaram o vento para mim. Que se esse vento tivesse batido na minha casa, eu tinha derrubado. Não derrubou não, mas derrubou as telhas. Sabe por quê? Porque é um redemoinho. Ele é um redemoinho. E dentro desse redemoinho, quando não é o próprio Satanás, é os demônios que invocaram. Por isso que derruba. Porque ele foi direcionado, foi mandado. Se não é Deus, para ter misericórdia e dizer, sai daí, diabo, e o redemoinho fazer a volta e retroceder, ele derruba. Porque o redemoinho, porque Satanás ia derrubar a loja de alguém. Vinha o redemoinho, ó. Satanás não, era o próprio Deus. Ainda bem que Deus me lembra. É porque teve visão do diabo e visão de Deus. Aqui na minha casa era o diabo, que era um redemoinho da cor de barro. E Deus disse, pode passar direto na rua, mas não toca na casa dela, não. Agora esse outro foi um redemoinho branco. Alvo que nem a neve. E veio para bater nessa loja. E aí, como eu estava lá clamando misericórdia, retrocedeu e peitou nas outras lojas. Derrubou as outras lojas, mas não derrubou essa loja. Sabe por quê? Deus ia derrubar essa loja. Mas porque eu clamei por essa vida, dono da loja, Deus teve misericórdia. É por isso que eu disse aqui, Deus vai prender se tu não parar de tocar em mim. Eu te fiz um bem, tu me fez um mal. Tua loja não foi desabada num tornado porque eu estava lá. Só que o tornado era de Deus. Era o próprio Deus que ia derrubar a tua loja. Onde ele me mostrou 3 cadeiras pretas voando. Pode ser a cadeira do juiz, do delegado, do advogado. Mas pode ser a cadeira da mulher e dos 2 homens. Mas pode ser a cadeira de pastor, obreiro e macumbeiro. E Deus sabe. Deus sabe quem é a cadeira contra a minha vida. Paz Seu Jesus, irmã Francinete Souza. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Então, aqui eu vou encerrar a live. Irmã Francinete já ia encerrar, é porque eu continuei entregando o recado de Deus, pelas visões que ele me mostrou. Mas, meu amor, volte aí até o final. Minha linda irmã, volte aí até o final e assista o final até o fim, que agora eu vou orar e finalizar a live. Amém? Aliás, eu já até orei, mas vou só fazer uma oração, já que minha amada entrou aqui agora. E Francinete, na hora que o inimigo tenta renovar o negócio na tua coluna, eu arroto aqui, viu? Porque existe 3 tipos de arroto meu. Então, um dos arrotos é tirando espírito de enfermidade das pessoas. Então, toda vez que o inimigo quer renovar o negócio na tua coluna, eu arroto aqui. E aí, ou tu vomita aí, ou tu sente só uma tonturazinha, ou tu fica só tonta. Alguma coisa acontece, mas o inimigo não renova mais bruxaria no teu nome. Deus já tirou teu nome do cativeiro, já botou no livro da vida. Amém? E aí eu assisto os vídeos da tua filha, viu? Você é maravilhosa, honrada por Deus. Você ter uma filha tão maravilhosa e que prega o evangelho do Senhor. Você realmente está ensinando o caminho certo para sua filha. Amém? Então, que você continue ensinando o caminho certo para sua filha. E é por isso que Deus tirou teu nome lá da mão do bruxo, para não mandar mais esse espírito de enfermidade para tua coluna. É porque, pelo que sua filha fala aí nas lives, não é de agora que ela obedece à ordem de Deus. Amém? Porque quando eu vim abrir live para pregar o evangelho, eu já estava com mais de 4 anos aqui, ó.
sozinha, eu e Deus. Amém? Então você continua aí. Então quando você sentir uma pontadazinha na tua coluna, aqui assim, ó, é porque então, são 4 pessoas. Tem uma pessoa que é no cóccix, tem outra pessoa que é no meio e tem outra pessoa que é aqui em cima, ó. É porque eu tenho que fazer uma oração e perguntar a Deus. Mas é só quando o inimigo renova, no caso, você. Agora, quem tem a enfermidade, aí, se eu perguntar a Deus de uma forma, Deus me mostra agora. Mas, como eu vou finalizar a live, eu não preciso saber. Amém? Agora você, irmã Francinete, você só vigia, ó. O inimigo tá mandando seta pra tua garganta, ó. Agora ele tá mandando seta pra tua garganta. Sabe por quê? Pra tu não pregar o evangelho, pra tu não louvar na igreja, pra tu não abrir a Bíblia e dar um versículo pra alguém dentro da igreja. Porque ele botou na coluna e Deus não deixou. Aí agora ele tá tentando na tua garganta. Aí esse pigarro, esse negócio assim, essa ardência, ou essa tosse, ou essa coceira, seja lá um mistério desse que tu senta aí na tua coluna, na tua garganta, é quando tu come algo que o inimigo mandou essa seta e Deus te revela. Mas já caiu por terra. E aí, ó, vai vomitar, sentir cheiro de vômito. Alguém aí vai vomitar. Pode ser a irmã Francinete, porque Deus não me mostrou o nome. Ele só me fez eu sentir o cheiro do vômito. Mas pode ser o vizinho aqui da direita, pode ser alguém aqui da direita, pode ser alguém, ou seja, pode ser vizinho meu aqui que tá ouvindo minha voz. Pode ser alguém. Pode ser algum seguidor que tá invisível me assistindo, né? Então pode ser. Só sei que alguém tá vomitando. Amém? Então receba aí livramento e eu repreendo todo o mal da tua vida, você que tá vomitando, você que sentiu esse mistério na garganta, essa ardênciazinha na garganta, eu repreendo todo o mal contra a tua vida, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, cai por terra pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus liberta, o sangue de Jesus cura, o sangue de Jesus salva, o sangue de Jesus desfaz, o sangue de Jesus desfaz todo o mal em nome de Jesus e fecha todo o portal no reino espiritual contra a minha vida, contra a tua vida, para a glória de Deus. Então, deixe seu tec-tec na telinha. Irmã Francinete, quando você quiser me abençoar com estrelinha, é só deixar essa estrelinha de cor laranja. Vai ajudar o canal a enviar, vai ajudar o Face. Essa estrelinha, se você me dá, vai ficar acumulando ponto para mim, lógico. Um dia vai se transformar em dinheiro para mim, mas também vai fazer o Facebook mandar essas lives para a África, para os Estados Unidos, para o Japão. Então essa estrelinha serve para isso, para você me dar esse tipo de engajamento, para que o Facebook libera minhas lives para outros países, para outras cidades. E aí, meu amor, esse 1 e pouco, no ano passado era 1 e pouco, 1,49, não sei se ainda se já aumentou. E aí, você dando essa legalidade pro Facebook, transmitir minhas lives para outros países, para outros estados, você também vai receber de Deus. Eu sou a Atalaia e você é a evangelista. Eu prego o evangelho e você compartilha, você faz o ID, multiplica ele. Amém, em nome de Jesus? Então, obrigada. Deixe seu tec-tec na telinha. Compartilha, curte, comenta. Se quiser me abençoar com a estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus. Se sentir desejo no coração de me segue para a glória de Deus. E assiste essa live do começo até o fim. Você que pode me dar a moeda, aí me dá as moedinhas. Você que não pode me dar, assiste do começo até o fim, porque vai me ajudar no engajamento também. Então, qualquer coisa que você fizer no meu canal, uma curtição, um comentário, você vai me ajudar. E eu te agradeço em nome de Jesus. E eu profetizo o dobro na tua vida. E o Senhor é nosso pastor e nada vai faltar para mim e você em nome de Jesus. E o Senhor vai livrar eu e você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos ao redor de nossa tenda, ao redor de nossa casa, ao redor de nós, para nos livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Então, um beijo no teu coração. Voltarei amanhã, se o Senhor permitir, em nome de Jesus. Tchau. Tchau, irmã Francinete Souza. Dá um beijo em Risalva, diz que eu tô com saudade dela.